Saudações do Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pré-jogo de Fluminense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Fluminense, nesse caso. Fluminense e Atlético Mineiro. Jogo esse válido pela 25ª rodada, 26ª rodada desse Brasileirão. Depois da 20ª rodada eu nem penso mais. E aqui embaixo, então, tem uma coisa que o YouTube Live voltou. Vai ser amanhã, tá? Às 6 horas. E aqui embaixo na descrição tem 2 abastinados e um preço que eu curti bastante. Bom, voltamos ao Rio de Janeiro. Segundo jogo do Fluminense com o Zubeldia aqui no Rio de Janeiro. O primeiro a gente ganhou de 2-0 do Botafogo. Empatamos de 2-2 contra o Sport. É triste, né? Mas vamos torcer pela anulação, como que eu falei pra vocês. Quer dizer, que eu vou falar... Não sei se eu vou falar ou se eu já falei. É que eu ainda vou escolher a relação dos vídeos. E claro, né? Um jogo extremamente importante. Tanto pelo clássico que é, né? Que é o clássico da vingança. Que é o que o Atlético Mineiro quis colocar, né? Pra gente, né? Por conta de 2010, o Atlético Mineiro não ter vencido o campeonato daquele ano e o Fluminense ter vencido. Besteira, tá? Foi 2010 ou foi 2012? Calma aí, vamos ver aqui a situação. Vice-campeão brasileiro de 2010. Foi o Cruzeiro de 2012. Foi o Atlético Mineiro, então foi de 2012, tá? Pra gente estar aqui elencando justamente isso tudo. E bom, preciso falar alguma coisa? Preciso apontar para vocês que esse jogo é extremamente importante e que hoje, pela classificação do Brasileirão do Fluminense, a gente precisa ganhar. O São Paulo ganha, ultrapassa o Fluminense volta a ficar em 8º lugar, estava em 7º. Estamos a 3 pontos do G7 e estamos a 5 pontos do G6, que é o que a gente quer. A nossa proposta é essa. Temos 2 jogos a menos do que é previsto. E claro, o Fluminense precisa ganhar esse jogo novamente para ter justamente esse modelo. E bom, é um jogo difícil, é um jogo que é complicado. Você vai ver justamente toda na ficha técnica na segunda parte, que tem jogadores ex do Fluminense, né? Então aquela lei do ex pode bater forte. Mas também tem do outro lado um técnico que a gente não conseguiu ganhar, que foi o Jorge Sampaoli. Isso é interessante falar sobre isso, né? São 2 técnicos que têm uma mentalidade muito próxima, mas com temperamentos muito próximos, mas com bastante diferença técnica entre os dois. Um já trabalhou lá fora, já trabalhou na Europa, o outro só trabalhou no universo sul-americano. Então a gente vê a diferença técnica disso tudo. Mas antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo like, que curte, comente, compartilhe, rede social de criação de vídeo, Twitter de 10, 12, 20 horas, Pix na tela e esse momento vai dar patrocínio. E vamos lá. Fluminense Atlético Mineiro no Chico Guanabara às 18h30, horário de Brasília, então é 30 minutos antes das 7 horas. Tá ótimo, né, pra mim. O árbitro do jogo vai ser o David de Oliveira, um árbitro que costuma apitar é mediano para bom. O VAR é o Thiago Duarte, também bonzinho, dá pra aceitar. As odds favoráveis ao Fluminense, né, com 2,2 pro Fluminense, 3,10 pro empate e 4,35 pro Atlético Mineiro. Isso daí diz que o Fluminense vai ganhar, mas em torno de 2 gols. Eu acho interessante isso.
O site de futebol muito igualado, né? Com 47% para o Fluminense, 11% para o empate e 42% para o Atlético Mineiro. O jogo está transmitido na Premier. O Fluminense do técnico Zuzu vem em campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva Freitas e René. Pode vir, né? O Thiago Silva deve voltar, né? Por conta de ter economizado no jogo contra o Sport. Pode ser que surja, em vez do Samuel Xavier, o Guga, por conta também de carga. Hércules, Martinelli e Lúcia Costa. Acredito que daí ninguém muda, tá? Serna, Canóbio e Cano. Esse que pode ser o time do Zuzu. O Atlético Mineiro do técnico Jorge Sampaoli pode vir em campo com Gabriel Delfim, Vitor Hugo, Lianco e Roman, Caio Paulista, Igor Gomes, Alan Franco e Gustavo. E no ataque, Gustavo Scarpa, né? E no ataque, Biel, Bernard e Rony. Tá. É um time normalmente que se baseia então de 3-4-3, com bastante ofensividade, joga para os extremos sempre. E a gente tem que ter atenção sobre isso, né? A falta de atenção que a gente teve no jogo contra o Sport, se a gente ter a mesma contra o Atlético Mineiro, vai ser uma chuva de gols em cima do nosso time, tá? Ainda mais que eles têm jogadores interessantes ali que podem ajudar muito aquela situação toda. Bom, o Atlético Mineiro não está indo bem, tá? Acabou de perder o seu técnico também, né? Foi até muito próximo, né, do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho demorou mais tempo, mas o Cuca saiu do Fluminense, foi demitido do Fluminense muito por conta da derrota que ele teve contra o Cruzeiro, 2 derrotas. E é claro, né, esse espírito de renovação. Quem será que vai estar mais renovado? O Sampaoli do Atlético Mineiro ou o Zubeldia do Fluminense? E vale a pena destacar que é o primeiro jogo em que se joga 2 técnicos que são estrangeiros e que um desses times é o Fluminense. Então é interessante ver a situação toda, que até mesmo é uma renovação de ares no mundo tricolor. Bom, espero que a gente ganhe. Estarei lá no setor leste inferior como sempre. E espero contar com vocês justamente nesse jogo. Esse jogo é extremamente importante. E por favor, 20 mil pessoas no mínimo, tá? Mínimo. Nossa situação, tá? Muito obrigado a todo que assistiu. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede social que já vídeo. 8 dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Em cima do e-mail você pode mandar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.